futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo que ajuda a gente bastante, porque tem muita informação para trazer para vocês. Olha, o clima hoje tá muito feio aqui no Rio de Janeiro, dia chuvoso e dia nublado, mas muito mais feio ainda tá, a cabeça do torcedor do Vasco e o clima pesado dentro de São Januário. Hoje foi um dia de muito silêncio, falta de diálogo para fora, muita coisa sendo ajustada dentro de São Januário, mas nenhum comunicado e nota oficial para fora que dirá uma coletiva. Fato esse que está irritando demais o torcedor do Vasco. Vou atualizar para vocês como se encontra nesse momento a situação de Marcelo Cabo. Na última terça-feira, antes do duelo contra o Avaí, houve uma reunião para discutir N coisas do clube, como por exemplo finanças, acordos, e dentro dessa reunião foi discutido o trabalho do Marcelo Cabo, que já não vinha bem, apesar da vitória de virada contra o Brasil de Pelotas, que, diga-se de passagem, o Vasco fez um jogo muito ruim, virou ali no intervalo de 5, 10 minutos, mas muito ali no abafa, fazendo um jogo muito ruim, especialmente o primeiro tempo. E a situação é a seguinte: por parte do Alexandre Pássaro e do Jorge Salgado, Marcelo Cabo ouviu que tinha confiança no trabalho dele e que, independente dos resultados, ele seria mantido até o final da temporada e iriam aguentar a pressão porque acreditavam muito no treinador e no projeto de médio e longo prazo, pelo menos até o final do ano. Isso foi uma reunião que ocorreu na última terça-feira, informação apurada pelos companheiros do Papo na Colina. Hoje, quinta-feira, depois da derrota vexatória para o Avaí, muita coisa já mudou. Houve uma reunião hoje em São Januário para discutir o nome do Marcelo Cabo. Tem muita pressão interna, até mesmo apoiadores da atual gestão, conselheiros, pessoas integrantes da diretoria, fazem pressão para que Jorge Salgado e Alexandre Pássaro demitam Marcelo Cabo. Marcelo Cabo está respirando por aparelhos hoje no Vasco, porque a pressão é muito forte. Vai depender muito de uma vitória contra o CRB em São Januário no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Hoje à tarde, Alexandre Pássaro reuniu a comissão técnica e todo o grupo de jogadores e fez uma cobrança muito dura. Quem esteve presente na reunião, informação divulgada pelos companheiros do Globoesporte.com, disse que o tom da cobrança do Pássaro hoje foi bem diferente, foi uma cobrança bem firme mesmo, fato que ainda não tinha ocorrido em outras reuniões. O tema São Januário foi muito discutido, tá muito feio o desempenho do Vasco em São Januário. A própria Série B é um exemplo crasso. O Vasco fez 2 jogos, 2 derrotas, não marcou um gol sequer e sofreu 4 gols. Se você pegar o desempenho para o Campeonato Carioca, também não foi bom. E o único jogo da Copa do Brasil em São Januário, o Vasco também não venceu. Classificou para as oitavas de final contra o Boa Vista, empatando o jogo e ainda assim saiu perdendo e veio buscar o seu gol de empate já aos 26 minutos da segunda etapa. Então a situação é a seguinte: o Marcelo Cabo está muito pressionado e se não vencer o CRB convencendo com uma boa atuação, não sei se ele vai ficar no cargo. A tendência é que ele seja demitido. E segundo os companheiros do Globoesporte.com, eles tentaram contato tanto com o presidente Jorge Salgado como também com o Alexandre Pássaro. Via assessoria, foi comunicado que ambos não iriam se manifestar. Inclusive, ele tentou contato com outros vice-presidentes e ninguém respondeu ao contato. Fato que chamou muita atenção no dia de hoje: o Jorge Salgado não esteve no CT. O Vasco encontra-se na sua grande crise da temporada e o presidente não se fez presente. Então isso também não caiu muito bem, a falta da presença de Jorge Salgado hoje no centro de treinamento. E agora eu já deixo uma pergunta aqui para vocês. Vocês acreditam ainda no trabalho do Marcelo Cabo? Acha que ele consegue reverter essa situação ou não? Vocês já acham que deu e ele tem que ser demitido? Lembrando que a CBF mudou a norma do campeonato e hoje o clube só pode ter no máximo 2 técnicos durante o Campeonato Brasileiro. Ou seja, caso o Vasco demita Marcelo Cabo, esse novo profissional terá que ficar até o final do ano comandando o Vasco, a não ser que o Vasco demita e um auxiliar, um interino do clube, toque o barco até o final do ano.
Então esse fator também é muito importante e o Vasco tem que pesar muito bem na balança, porque senão vai se amarrar um profissional até o final da temporada. Bom, galera, a situação tá bem ruim e uma coisa é certa, né? Reforços. Inclusive, nessa reunião, a diretoria chegou ao consenso de que o Vasco deve trazer ainda mais 2 reforços. E o nome que pintou hoje foi oferecido e agradou o técnico Marcelo Cabo e foi muito bem avaliado pela comissão técnica, foi o meia venezuelano Rômulo Otero, que nesse momento encontra-se no Corinthians. Vou atualizar para vocês também a situação do Erley, que conseguiu ganhar uma causa do Vasco na justiça. E também, além de Bruno Gomes, o carro do Léo Jabá também foi apedrejado. Antes de eu trazer essas informações para vocês, presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço tá ligado que agora, no final do mês, eu vou sortear 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que se faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai colocar lá na 1xBet e você vai ficar com ele disponível para fazer apostas esportivas. Tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Copa América, Eurocopa, todas essas competições para você fazer apostas. Por que não utilizar os seus conhecimentos de futebol para ganhar muito dinheiro? A 1xBet é o maior site de apostas do mundo, eles pagam rápido e pagam muito bem. Venha para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer um pouco mais de informações para vocês sobre o meia Rômulo Otero. O jogador tem contrato com o Corinthians apenas até o dia 30 de junho agora e já pode fazer um pré-contrato sem custos com qualquer equipe. Ele era jogador do Atlético Mineiro de 2017 a 2020 e no meio do ano ele foi para o Corinthians para tentar ajudar o clube fugir ali do rebaixamento. O jogador não vem tendo uma boa passagem e vai ficar livre no mercado. O Corinthians não tem intenção de renovar com o jogador. O que tá pegando é o seguinte, ele foi oferecido para o Vasco através do empresário André Cury, que inclusive tem bom relacionamento com o Alexandre Pássaro, mas o jogador tem um salário de R$400 mil por mês, algo totalmente fora da realidade do Vasco. Para que haja um acordo entre o Otero e o Vasco, ele teria que reduzir e bem a sua questão salarial. Então esse é o entrave do momento. Por quê? O Vasco vê com muito bons olhos o nome do jogador e ele é um jogador polivalente. O Rômulo Otero joga tanto como camisa 10 armador, como também aberto pelo lado esquerdo e agrega uma característica muito importante que hoje o Vasco não tem muito bem definida, que é a bola parada. Um jogador que faz gols de falta e também bate um escanteio muito bem batido. Principalmente agora o Vasco tem utilizado na hora do sufoco o Daniel Amorim. Ele é um jogador que poderia ajudar bastante. Jogador esse que inclusive se encaixa na característica desse reforço que o Vasco busca. Até falei para vocês que o Vasco quer mais 2 reforços. Uma dessas peças é um jogador que joga aberto pelo lado esquerdo e pode atuar como meio-campista. Essas 2 funções o Otero faz. O jogador tem 28 anos de idade, tem uma idade boa, um jogador experiente e já com bastante rodagem no futebol brasileiro. A informação foi divulgada pelos companheiros do torcedores.com. E aí, o que vocês acham do nome de Rômulo Otero? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos falar agora do zagueiro Erley, jogador, assim como o Neto Borges, também conseguiu rescisão indireta na justiça contra o Vasco e está livre no mercado. O jogador tinha contrato até o final de 2022. A situação é a seguinte, o jogador alegou que há 5 meses não recebe salários do Vasco e também há 5 meses não recebe o seu direito de imagem. Desde o mês de dezembro ele não recebe os seus salários, isso é verídico. Inclusive, há 37 meses, 12, 24, 36, há 3 anos e 1 mês, o Vasco não deposita fundo de garantia dele. A gente fala muito que os salários do Vasco estão em dia. Provavelmente, assim como o Erley, os outros jogadores do Vasco que estão no elenco, principalmente a galera de 2020 para trás, não deve estar tendo seu fundo de garantia também recolhido. Isso também pode dar rescisão indireta. Outro fato argumentado pelo Erley na justiça é que o jogador nesse momento não é mais aproveitado pelo Vasco, vinha treinando em separado, corria ao redor do gramado por 1 hora, quando muito conseguia utilizar a academia. A juíza da 45ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho concedeu essa liminar para o Erley e ele está livre. Lembrando que ele rescinde o contrato indiretamente e o Vasco não tem nem acordo, tem que pagar todo o atrasado, mais o que ele tinha de contrato
para frente. Essa informação foi divulgada pelos companheiros do portal Sport News Mundo. Bom, galera, e para finalizar, não foi apenas o carro do Bruno Gomes que foi apedrejado. O carro do Léo Jabá também foi bastante alvejado por pedras e o jogador se manifestou nas suas redes sociais da seguinte maneira: protestar e criticar é totalmente aceitável. Somos atletas profissionais e estamos acostumados com julgamentos todos os dias. O que não dá para aceitar são condutas violentas e que colocam a integridade física de trabalhadores em perigo. Ninguém fica feliz com um momento ruim. Ninguém trabalha para fazer as coisas de forma errada. Você acha que a motivação vem a partir de uma agressão? Lamento, está totalmente equivocado. Se você concorda com esse tipo de atitude, precisa rever seus conceitos. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã pela manhã eu tô voltando com mais informações. Chegou até que dar essa moral, deixa seu like, que é bastante importante. E se for sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui. Vascão, vamos lá. Tá brabo, hein? Ou reage, ou não vai voltar pra Série A, não.